Eu trabalhei com o título Ceticismo da Fé, justamente, Vilela, porque eu sou cético para acreditar que certas coisas são pura coincidência. Tá certo? O universo é tão bem montado, os próprios físicos dizem isso, do nada, nada se faz. Então, se tudo começou um dia, o Big Bang, né, E Lemaitre... o que tinha antes O que do Big tinha Bang? antes? Agora, esse novo cosmólogo já está trabalhando assim, não, talvez antes do Big Bang houvesse um outro universo que nós somos gerados por ele, mas esse talvez é uma coisa especulativa, que eu nem posso chamar de filosófica. É especulativa total, porque não existe indício nenhum disso. Quando o Georges Lemaitre, que era padre, por incrível que pareça, desenvolveu a teoria do Big Bang, na época de Einstein, eram amigos de Einstein e tudo mais, o que eles disseram? Esse é o que é clássico sobre o Big Bang e que está mais próximo de ser comprovado. Em primeiro lugar, o universo teve um começo. Esse universo que nós acreditamos teve um começo. E antes do universo não havia nada. Nem o tempo, nem o espaço, nem a gravidade, nem a energia, não havia nada. Era o zero absoluto. Isso. A incógnita é a seguinte: do nada, nada se produz. Ex nihilo, nihil fit, diziam os latinos. Se não havia nada, por que hoje há algo? É uma pergunta que já vem desde Parmênides. Por que existe algo ao invés de nada? Eu sou cético demais para acreditar que do nada pode sair tudo. É mais sensato para mim acreditar que existia uma causa primeira, para citar o Aristóteles aqui, essa causa primeira que deu origem a tudo que existe e ela mesma não pode ser dimensionada ou delimitada pelo tempo, pela gravidade, porque essas coisas partem depois dela. E a teologia vai chamar essa causa primeira de Deus. Tá certo? E alguns falam, não, eu acredito em qualquer coisa, menos Deus. Eu prefiro acreditar na possibilidade de ter tido um universo anterior ao nosso. Tem aquela teoria do efeito sanfona, né? Ele vai se expandindo, depois contrai, explode. etc. Só que quais são as evidências científicas para isso? Zero absoluto. Né? Então, apenas sabendo, a gente só sabe que o universo está se expandindo, isso sabe. Exatamente. Então, na verdade, eu sou tão cético quanto os ateus. Quanto os cientistas. Sim, só que o meu ceticismo me conduz a dizer que havia uma causa primeira, e o ceticismo deles conduz a dizer que havia talvez um multiverso ou um outro universo. Vê se eu tô falando besteira. Existem lacunas e os ateus preenchem essas lacunas com alguma coisa e você e eu, que cremos em Deus, a gente preenche com outras coisas. É isso? Sim e não, são lacunas. É só que essa frase, o Deus das lacunas, ela acabou... Existe isso? Existe essa expressão, o Deus das lacunas. Não sabia. Só que ela é dita de uma forma pejorativa, sabe? Ela é dita de uma forma pejorativa, como se fosse assim, o crente, o crentez, até para falar numa linguagem bem vulgar assim... Não tem explicação, assim, não tem explicação, é Deus. Não tem explicação, é Deus. E isso acaba caindo realmente numa forma caricata. Fácil, né? É exatamente, porque... existe também o acaso. Eu tô conversando com você aqui, eu posso derrubar esse copo e cair no chão e quebrar. Não é um milagre. É um milagre, ou o diabo que derrubou, Deus que derrubou. Então, realmente é uma forma caricata de falar da fé. Eu não acredito que seria simplesmente o Deus das lacunas. É a lógica que me permite preencher essa lacuna com uma hipótese, que a minha hipótese é a hipótese teocêntrica, a hipótese de Deus. Tá. Isso serve também não só para a criação do universo, quanto para a criação da vida também. Com certeza. Se o universo... Mas Darwin e a teoria a evolução de Darwin, ela briga com a evolução das espécies, com a teologia? Crença, Bom, aqui nós temos 3 tipos de abordagens para falar de Charles Darwin. Você fala também sobre isso aqui? Falo, menciono também. Uma abordagem é a abordagem daqueles cientistas que falam o seguinte: a teoria da evolução das espécies sepultou Deus. Eu não preciso de Deus para justificar a vida, porque a evolução explica tudo. Existe um outro grupo criacionista que fala assim, não, a teoria da evolução das espécies não explica a origem da vida, nem nada. Ela explica alguns mecanismos, mas não todos. E existe um grupo intermediário que diz, não, eu acredito na evolução das espécies e acredito em Deus. Deus usou a evolução para trazer tudo à existência. Com essas 3 colocações em voga, eu particularmente sou da terceira, eu sou criacionista. Eu digo o seguinte, a teoria da evolução das espécies de Darwin, ela teve realmente um salto explicativo muito bom para várias coisas. Várias coisas.
Eu estive em Galápagos, eu li a origem das espécies, eu li a origem do homem, que ele também escreveu. O Darwin foi um gênio em muita coisa. E em que sentido eu concordo e acredito na teoria da evolução de Darwin? Quando ele usa aquilo que, essa expressão não é dele, eu que estou usando, aquilo que eu chamaria de microevolução. Vou dar um exemplo para você. No momento em que nós estamos tendo esse bate-papo aqui, uma palavra que está passando demais por aí é a palavra a variante do vírus. A variante do vírus, né? A variante, o vírus está mutando e tudo mais. Isso mostra que realmente no grupo das células, elas mudam realmente muito rápido. Elas se adaptam. Isso é uma forma microscópia de ver o que acontece na natureza. Numa escala maior e mais lenta. Numa escala maior, e Darwin percebeu isso. Ele notou que os tentilhões lá de Galápagos, são várias ilhas que tem ali em Galápagos, que os tentilhões de uma ilha tinham um bico de um jeito, da outra ilha tinha um bico de outro jeito, e ele ligou o formato do bico dos tentilhões dos pássaros com o tipo de fruta que havia ali. Função. O cara foi um gênio, você tá entendendo? Absurdo. E com isso eu concordo com ele. Os animais foram mudando ao longo dos tempos, por exemplo, se adaptando. Você tinha um casal primitivo lá de lupus caninos, e desse casal primitivo deu uma série de tipos de animais caninos diferentes, que vão desde a raposa até o chihuahua, o rottweiler, o husky siberiano, vários cachorros, o coiote, o lobo, o felis leu deu origem a vários tipos de felinos. Isso aí Darwin realmente está de parabéns. Agora, o que eu acho que Darwin não provou? E aqui que eu acho que desculpe-me falar assim, sem querer ser panfletário, até a ingenuidade de quem é darwinista roxo. Darwin não provou que uma espécie virou outra espécie. Por exemplo, que viemos do macaco. Na verdade, Darwin nunca disse isso. Não, né? Não. Darwin diz que nós viemos de um ancestral comum com símios. E símio, para o macaco, não é um sinônimo perfeito. Mas explicando de maneira mais simples assim, embora eu não seja biólogo, né? Existia, na visão darwinista, um ancestral comum que deu origem a alguns tipos de macacos, como os orangotangos e os chimpanzés. E desse mesmo tronco saiu outro tronco que deu origem ao Ramapithecus, que depois foi evoluindo de Ramapithecus para Homo ergaster, tem vários lá, Australopithecus, até chegar no Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. Então nós somos parentes deles aí. Só que, qual a prova fóssil disso? Por exemplo, que os répteis no passado que as aves no passado eram répteis. Não existe nenhuma prova, não existe nenhum fóssil de transição, é zero. Mesmo que eu falei da mutação do vírus do Covid, tem a variante da Amazônia, a variante lá da China, a variante da Índia, mas o vírus ainda é vírus do Covid. O vírus do Covid não virou um vírus da hepatite. O vírus do Covid não virou um vírus da AIDS. Entendi. Você está entendendo? Ele está realmente mutacionando-se, mas ele continua sendo um vírus do Covid mutacionado. Ele não virou Covid, agora virou AIDS. Aliás, graças a Deus por isso. Imagina, você está criando uma vacina para uma doença, daqui a pouquinho dentro do seu organismo ele vira outra doença. Então não existe nenhuma prova biológica que um ser de uma espécie evoluiu e virou ser de outra espécie. Você está entendendo? Um dinossauro virou uma galinha. Isso não tem. Então eu sou cético. Não existem essas provas até hoje.